é a interferência. E nós já vimos isso, né? Quando estudamos a formação de ondas estacionárias em cordas, em tubos, em hastes, nas duas situações havia ondas indo, ondas voltando, e no meio do caminho elas sofriam interferência. Isto é, em alguns pontos elas reforçavam-se, é a chamada interferência construtiva, e em outros pontos havia interferência destrutiva, que podia até resultar numa total aniquilação da onda, que era o nó. Né? Então era uma sucessão de nós e ventres, isso eram as ondas estacionárias. A gente vai ver agora a formação a interferência, né, a partir de duas fontes pontiformes. Né? Mas ao invés de ser em uma dimensão, nós vamos ver em duas dimensões. Mas a condição matemática continua absolutamente a mesma, que é que a diferença de fase é 2kπ, ou seja, é 0, é 2π, é 4π, é 6π, é 8π e assim por diante. Que, como já vimos, com uma regrinha de 3 simples, essa condição matemática que está aqui em verde resulta nessa aqui que está em azul, em que a diferença de percurso das ondas é um múltiplo inteiro do comprimento de onda. Ou seja, a diferença de percurso da onda que sai de uma fonte e sai de outra fonte tem que ser ou 0 lambda, ou 1 lambda, ou 2 lambda, ou 3 lambda e assim por diante. Okay? Ou seja, a condição matemática é exatamente a mesma, ΔD igual a K lambda. Antes de você seguir adiante, eu peço que você veja esse videozinho que está aqui em cima, tá? Que é um vídeo que tenta explicar essas condições aqui. Ou seja, então a interferência construtiva implica no reforço da onda resultante e a destrutiva numa diminuição, podendo até chegar na total aniquilação. Tá? Como eu falei antes, né, no caso das cordas, tubos e hastes que nós já estudamos, isso ocorre em uma dimensão, ou seja, a velocidade só da onda se propaga, a onda se propaga em uma dimensão. Agora aqui vão ser em duas dimensões, né? Vai ser um problema bidimensional. Tá? Então nós vamos supor que existem duas fontes, né? Assim como lá nas ondas estacionárias tinha onda indo e onda voltando, tinham duas fontes. Uma produzida pela fonte propriamente dita e a outra produzida pela reflexão no final da haste, do tubo, enfim, né, da corda. Só que aqui agora, ao invés de ter reflexão, vão ser de fato duas ondas. Duas fontes produzindo ondas circulares. Nós só vamos ver casos de fontes pontiformes, tá, pessoal? Não iremos estudar outro caso de interferência que não seja fonte pontiforme. Tá? Então são duas fontes pontiformes, F1 e F2, produzindo, portanto, frentes de ondas circulares e que estão oscilando em fase. Tá? Para simplificar a história, tá, pessoal? Então aí, temos duas fontes, F1 e F2, que produzem frentes de ondas circulares, tá? Com a mesma velocidade de propagação, com o mesmo período, mesma frequência e, consequentemente, o mesmo comprimento de onda. Tá? Antes de seguir adiante, por favor, veja esses videozinhos aqui de cima. Tá? Eles vão mostrar o que acontece quando as ondas começam a se encontrar, né, numa cuba de ondas. Tá? Então, são dois exemplos bastante ilustrativos. Então, aqui, elas começam a se cruzar. Então, eu escrevi aqui, ó, a distância de F2 até qualquer ponto dessa circunferência é 1 lambda. Da fonte 2 até qualquer ponto dessa circunferência é 2 lambda. E assim por diante. 3 lambda, 4 lambda, 5 lambda, 6 lambda, e assim é para a fonte 1 também. Tá? Então, vamos analisar. Todos esses pontos que estão aqui têm diferença de percurso zero.
Isto é, se você pegar a distância da fonte 1 até o ponto e da fonte 2 até o ponto, vai dar em 0. Vamos ver? Ó, daqui até aqui, ó, 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda. E aqui, 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda. 4 lambda menos 4 lambda, 0. E assim é para todos os pontos. Então, todos esses pontos têm interferência construtiva. Por quê? Porque o ΔD deu 0. Se você voltar aqui atrás, veja bem, aqui, ó, ΔD ó, igual a K lambda. Essa é a condição para dar interferência construtiva. Esse K pertence aos naturais, 0, 1, 2, 3, né, e assim por diante. Inclusive o 0, então. Então, o ΔD igual a 0 é uma condição de interferência construtiva. Mas temos mais pontos. Agora aqui, ó. Todos esses pontos em preto aqui têm módulo da diferença de percurso igual a 1 lambda. Vamos ver? Vamos pegar esse ponto aqui que está em destaque. Ó. Daqui até aqui 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda. E aqui 1 lambda, 2 lambda, 3, 4, 5 lambda. 5 menos 4, 1. Em módulo 1, né? Então, esse ponto aqui tem uma diferença de percurso. As ondas têm uma diferença de percurso de 1 comprimento de onda. E assim é para todos esses pontinhos pretos. Eu sugiro que você verifique mentalmente depois, tá? Com calma. Tá? Isso quer dizer que esses pontos também são em interferência construtiva, porque é K lambda, lembra? O K é 0, 1, 2, 3. Nesse caso aqui é 1, e esses pontos têm interferência construtiva. Continuando, esses pontos vermelhos aqui, todos eles têm diferença de percurso em módulo 2 lambda. Se não, vejamos. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, 1, 2, 3. 5 lambda menos 3 lambda, 2 lambda. Isso quer dizer que esse ponto também tem interferência construtiva, porque atende à condição K lambda. E esses pontinhos amarelos, que inclusive não estão tão nítidos assim, mas enfim, eles têm uma diferença de percurso de 3 lambda. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui? 1, 2, 3. 6 lambda menos 3 lambda, 3 lambda, em módulo, tanto de um lado quanto do outro, né? Portanto, então esses 3 pontos amarelinhos aqui e esses 3 daqui formam uma família, né, de pontos cujo módulo de diferença de percurso é 3 lambda. E assim é para 4 lambda e assim é para 5 lambda. Tá? Então, nós temos famílias de pontos com diferenças de percurso diferentes. 0, 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda, 5 lambda e assim por diante. Mas todos eles atendem a condição de interferência construtiva, que é K lambda. Tá? E se eu tivesse desenhado mais ondas, eu encontraria mais pontos. Tá? Então, é isso, são famílias de pontos, né? Não sei se você consegue ver, mas eles formam curvinhas, né? Aqui, ó, os pontos amarelos formam uma curvinha assim. Os pontos esses do meio, vamos lá, por ordem, né? Esses pontos do meio formam uma reta. Os pontos pretos formam uma curva bem levezinha, tanto para um lado quanto para o outro. Os pontos vermelhos formam também uma curva que passa por aqui, né? Já é uma curva mais acentuada, né? Os amarelos mais acentuados, os azuis mais acentuados, e a coisa toda é simétrica. O que acontece à esquerda acontece à direita. Isso, aí estão as curvas desenhadas. Eu já tirei as fontes nesse desenho, tá? Tirei as fontes e estão só as famílias, né? As famílias de K igual a 0,
K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3 e assim por diante. Essas curvas são matematicamente hipérboles.